Hoje nós vamos continuar a nossa série Aprendendo a Ouvir a Voz de Deus. Vamos orar? Se acalme, eu sei que está quente, né? Flávio disse: pastor, você quer que eu pegue o ventilador? Eu falei: não, meus jovens estão no calor, vou ficar no calor também. Vamos orar. Senhor, que essa oração que nós cantamos, de que nós te buscamos e te queremos mais em nossas vidas, seja uma verdade. E que nós possamos, Senhor, aqui, realmente em nossas vidas, vivermos essa verdade. Que nós possamos estar com o coração aberto para ouvir a Tua voz. E é isso que nós queremos aprender nesta noite, como Tu falas conosco. Por isso, Senhor, fala conosco, fala através deste Teu servo, que aqui não apareça a minha voz, mas a Tua, porque só repasso a estes jovens aquilo que a Tua palavra diz. Obrigado, somos imperfeitos, mas Tu nos ama e nós estamos aqui para te ouvir. Por isso fala conosco em nome de Jesus. Amém. Bem, para você que está chegando agora ou estava desatualizado, eu estou dando uma série Aprendendo a Ouvir a Voz de Deus. E a primeira mensagem foi como ouvir Deus falar. E para a gente nos preparar o coração para ouvir Deus falar, nós falamos algumas coisas, de que nós precisamos deixar a nossa mente aberta para Deus, não ser aquele coração duro, cheio de orgulho, com medo de ouvir a voz de Deus, porque Deus vai falar que eu não vou casar, então eu não quero ouvir não, né? Deus pode falar para eu ser pobre, e eu não quero ouvir essa oração não, eu não quero ouvir essa voz de Deus não. Quer dizer que você só quer ver as coisas boas de Deus, é? Seu pai só falava assim com você: vem meu anjinho, vem. Ou de vez em quando ele dava umas petelecadas na sua cabeça, né? Cascudo. Vimos que mágoa atrapalha também. Mágoa de Deus, mágoa das pessoas, mágoa daquela pessoa, mágoa não sei da que, mágoa do Temer, mágoa da Dilma, mágoa do, né? Mágoa do TSE. Eu já perdoei aqueles ministros. O Brasil não tem mais jeito mesmo. E o pecado, ele estraga tudo. O pecado é o vírus mortal, que quando entra no sistema, estraga tudo, a gente não consegue mais ouvir Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, quanto mais ouvir. O pecado na nossa vida é o principal inibidor da voz de Deus. Muitas vezes você vem para a igreja, você vê aquela pessoa que você diz assim: poxa, aquela pessoa, eu queria ser igual aquela pessoa, ela lê a Bíblia, ela medita, ela parece que ouve Deus, e aquele outro lá, e aquela ali, e você fica sempre querendo ser aquela pessoa. O problema é que você não quer pagar o preço que aquela pessoa pagou. Você quer ouvir Deus com o vaso sujo, com o equipamento sujo, com a interferência do pecado. Ajeite tudo. Então a primeira mensagem, no final das contas, é ajeitar tudo. E aí nós falamos sobre esse coração, né, o coração duro. Nós falamos sobre o coração superficial, o coração de uma fé superficial, uma fé que não é firme, que nunca não cai da geladeira de Deus, né? Não realmente não se engaja. Você vem para a igreja, tipo assim, eu fui numa loja essa semana, aí cheguei lá, um rapaz me cumprimentou: olá pastor.
Aí é tanta gente nessa igreja que eu não conheço todo mundo, né? Não sei se é membro, não sei se é alguém que já veio do sonho de Natal. Eu já ando que nem político. Né? Que eu não posso dizer. Aí eu fico tentando assim adivinhar, que eu não conhecia ele, né? Ele disse assim para mim: olha, pastor, eu não vou muito em igreja, mas quando eu vou lá na sua igreja. Gosto muito, viu? Aí eu falei, então pode ir mais vezes, né? Tentei dar uma... né? Mas eu fiquei pensando que tem muita gente que chega aqui, gosta muito, tem até fé, mas é uma fé superficial. E sabe de uma coisa? Deus não vai falar com você do jeito que Ele quer falar. Jesus manda a gente se aprofundar. Venha para águas mais profundas, é aqui que está. Então, se você realmente quer ouvir Deus, você precisa se aprofundar nele. Você precisa se dedicar em oração. Você precisa se dedicar em comunicar, em ouvir Deus. E você precisa se dedicar nessas coisas, aprender essas coisas. Às vezes a gente passa 4, 5 anos numa faculdade. Alguns que fazem medicina passam até uns 8, 9 anos, né? Tive um colega que fez letras em 10 anos. Era um pouco burrinho, mas conseguiu passar, né? E a gente não gasta tempo nos dedicando a nos aprofundar na palavra. A gente vai 3 semanas, desafia vocês a mais 3 semanas de desafio. Tinha gente, para que isso? Para que mais de versículo Deus, né? Como é? Deus não é injusto, mas foi injusto, o pastor é injusto, mas Deus não, né? Mas o pastor é injusto, tanto versículo aqui, né? Mas isso o nome disso é aprofundamento. Sem esse aprofundamento, essa dedicação, a gente não consegue ouvir Deus. Então nós temos que ter esse cuidado. Depois nós vimos sobre as distrações, que também nos atrapalham de ouvir Deus, que são os espinhos. E a Bíblia fala de 3 coisas: as preocupações, ficar preocupado se eu vou ter dinheiro, preocupado se eu vou comer amanhã. Não tem que ter preocupação. Crente não pode viver preocupado. Ele pode pensar sobre algumas coisas, planejar as coisas, mas não com preocupação. Ele tem que entregar tudo na mão de Deus, sabendo que Deus está no controle. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Perdeu o emprego? Tu acha que não foi Deus que quis? Claro que foi Deus que quis. Estava conversando com a minha esposa, né? Que eu fui num certo lugar e uma certa jovem senhora disse assim: pastor, queria lhe contar uma bênção. Sabe aquela oferta do terreno? Nós demos, eu e meu marido, uma boa oferta. Na mesma semana, pastor, eu nem estava esperando, eu fui mais uma vez promovida. Aí eu falei, que bênção, né? Mas eu falei para minha esposa que eu não quis falar para ela que na mesma semana eu ouvi um outro testemunho. Um rapaz que disse, um senhor casado também, né? Um jovem senhor, disse assim: pastor, eu dei uma boa oferta para o terreno e naquela semana eu fui desempregado. Peguei a conta, né? Aí você diz, mas aí a minha esposa falou, mas só Deus sabe do que ele se livrou lá, né? O que tinha mais na frente, qual era o buraco que tinha mais na frente. Às vezes a gente não entende. O nosso coisa com Deus é mais ou menos assim, se está tudo bem, Deus comigo. Se está tudo mal, né, cadê o diabo? Né? A gente começa a confiar naquilo que a gente tem segurança. Mas tem que ter cuidado com isso. O que Jó disse? Senhor Deus, o Senhor tirou. Louvado seja o Senhor. Essa aqui tem que ser nossa atitude. Então a gente não tem que estar preocupado com nada. A gente tem que confiar em Deus. A mesma forma, os desejos pelas riquezas. Jovem, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Mas você não tem que gastar seu tempo da sua vida tentando ficar rico. Gaste aprendendo e trabalhando, que isso vem depois. E os prazeres.
tome cuidado com o prazer, tome cuidado com a internet, tome cuidado com ficar, com sexo, com essas coisas, porque essas coisas te impedem de ouvir Deus. E o último terreno, que eu não falei na semana passada, hoje eu só vou concluir, é o terreno bom, que é o que Deus quer, que é a quarta coisa que você precisa saber para fazer, para ouvir Deus. Decida sempre obedecer. Deus comparou o crente ao soldado. Quando o soldado se alista, ele está dizendo: eu vou obedecer ao meu comandante. Isso é mesmo que ouvir o comandante e obedecer ao comandante. E para eu obedecer, eu preciso estar procurando as ordens, procurando a voz dele. O quarto solo dessa parábola que nós estamos estudando, ele representa o coração desejoso, o coração que quer obedecer a Deus, desejoso de fazer o que Deus quer. Você entende, olha, eu já entendi que é Deus que existe, que Deus me ama, e sabe, Deus, eu quero ouvir, eu quero que Tu tenha prazer na minha vida, eu quero Te obedecer. Olha, eu posso até não ter todo o prazer do mundo, eu posso até não ter todo o dinheiro do mundo, eu posso até não ter um homem, uma mulher na minha vida, mas uma coisa eu quero, eu vou Te obedecer, porque eu acredito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração humano que Deus tem preparado para mim, mas eu vou Te obedecer, custe o que custar. E a Bíblia diz que quando a gente obedece e guarda, que a Bíblia diz que o coração daquele que ouve a palavra e a guarda, ou seja, a obedece, esse coração frutifica. Ele frutifica. E ele vai, e ele vai, ele expande, ele faz coisas que só no céu nós vamos saber. Um dia desse, num só dia, eu encontrei aqui na igreja o seu, esqueci o nome dele, deixa eu lembrar aqui, o pai do Moisés, como é o nome dele? O pai do Moisés e do Elcio e do Mário Júnior, o irmão Pinto, né? Irmão Pinto, né? E a esposa dele. Aí eu fui lá agradeci, porque sabe, eu disse assim: olha, se não fosse o senhor ter vindo lá de Fonte Boa, se não fosse o senhor ter vindo, e ele veio de lá, sabe por que ele veio de lá com os filhos? Porque um ouriço de castanha caiu na cabeça dele, bandou a cabeça dele, ele teve que vir para cá se tratar. Como é que é o nome dele? Seu Mário, obrigado, seu Mário. Aí ele veio, bateu a cabeça, veio para cá, aqui trouxe os filhos, e os filhos convidaram o Mário Júnior e o Elcio, né? Convidaram um jovem de 17 anos, só a orelha, saudade da magreza dele, comia 5 pão e não engordava, entendeu? Tinha mais vantagem ser magrelo daquele jeito. Hoje, eu falei para ele: o senhor está com galardão, sabe por quê? Hoje, aquilo que o senhor investiu na vida dos seus filhos, na vida da sua família, hoje está ganhando almas, hoje está ensinando, está mandando material para outros lugares. Quase toda semana pastores me ligam, me mandam precisar, me pedem, me mande a música tal. Essa semana o Christian: pastor, grave aí, sangue, rãs, piolhos para mim, por favor. Aí eu peguei o violão: sangue, rãs, piolhos, moscas e morte dos rebanhos, feridas purulentas. Aí mandei para ele, né? Ou seja, uma vida. E olha, uma vida lascada, sabe, olha para mim, esse cara não presta não, eu não presto,
Sabe, uma vez me chamaram de orgulhoso, estou muito orgulhoso. Eu não presto mesmo, não, eu sou orgulhoso, sou egoísta, sou mau, sou bandido. Não deixe 100 reais perto de mim, não, que eu posso roubar de você, entendeu? Mas uma coisa é certa, Deus tem me usado. E eu quero que você faça, sabe, o que eu vejo em você. Você sabe por que eu vim hoje dar essa mensagem? Você sabe por que eu continuo esse trabalho? Não é para ganhar um salário, gente. Eu poderia estar ganhando muito mais do que eu estou ganhando. Eu já sei como é que fazer. Eu estou aqui porque eu não estou vendo um monte de jovens, não. Eu estou vendo uma igreja. Eu estou vendo várias igrejas, eu estou vendo pastores de jovens, eu estou vendo servos, eu estou vendo pessoas que estão servindo a Deus com as suas profissões, eu estou vendo professores influenciando crianças, universitários, eu estou vendo pessoas que vão estudar apologética, eu estou vendo pessoas que vão crescer, outras pessoas. E já pensou? Se Deus fez de um pequeno grupo e está fazendo o que Ele está fazendo, imagina o que Ele vai fazer com todos esses jovens aqui. Mas para isso, você precisa decidir obedecer. E Deus vai falar com você. Hoje, você recebeu aí, na entrada, eu tinha feito 2.000, disseram que acabou. Ou não foi feito 2.000 e a secretaria falhou, ou tem mais de 2.000 pessoas aqui, que já seria uma benção, né? Mas, se você recebeu, você vai acompanhar essa parte, a segunda parte da mensagem não tem data show. Você vai acompanhar aqui, é um novo método, na verdade é um velho método, né? Se você quiser, você pode dobrar assim, ó. Aí você vai pegar a mensagem aqui, se você vai copiando as coisas que eu falar aqui. Você entendeu? Jó 33:14, nessa versão aí, leia comigo o que é que diz. Deus fala de várias maneiras, porém, nós não lhe damos atenção. Leia esse versículo de novo para a pessoa do seu lado. Sabe o que ele está dizendo aqui? Agora você vai notar essas coisas na introdução aí. Ele está dizendo que o problema não é que Deus não está falando. O problema é que nós que não estamos ouvindo. É a nossa percepção. O problema é que Deus sempre está falando. É o que ele está ensinando aqui. De várias maneiras. Mas a gente precisa ter atenção. A gente precisa querer. Nós precisamos querer ouvir, querer escutar Deus. E falta-nos sensibilidade, às vezes, para ouvir. Uma vez, um homem, ele estava andando pela rua com uma banana no ouvido, nos 2 ouvidos, 2 bananas. Aí um rapaz muito preocupado, um outro senhor muito preocupado, aí é o homem com as 2 bananas no ouvido. Aí você já viu um homem com 2 bananas no ouvido? É um negócio muito esquisito. Aí o rapaz disse assim: moço, o senhor está com 2 bananas no ouvido. Aí o cara: hã? O senhor está com 2 bananas no ouvido. Hã? O senhor está com 2 bananas no ouvido. Aí ele: dá licença que eu não estou escutando, que eu estou com 2 bananas no ouvido. Vocês viram a profundidade dessa história? Você precisa querer tirar a banana do ouvido para poder ouvir Deus. Antigamente os jovens eram mais inteligentes. Ah, porque são caipira. Agora, desculpa quando não ri da piada, é porque é caipira. O pastor Davi que me ensinou. E como é que Deus fala conosco? Pastor, eu já tirei a banana do ouvido, eu quero ouvir Deus. Olha,
A Bíblia mesmo, que é a palavra de Deus, ela fala de muitas maneiras que Deus já falou. Um arbusto é chique, né? Um mato queimando, numa nuvem, através de anjos, coluna de fogo, até uma mula já falou. Então, a gente vê várias formas de Deus falar com a gente. Mas nós vamos identificar na palavra 4 formas de como Deus fala conosco, e você tem a primeira aí. Deus, a primeira, mais primordial de todos. Deus fala através da palavra, não, da Bíblia, coloca a Bíblia aí que é melhor. Deus fala através da Bíblia, ou da palavra de Deus, né? Leia comigo 2 Timóteo 3,16. Porque toda escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. 2 Timóteo 3,16. Deus fala conosco primeiro através da Bíblia. Gente, a Bíblia não é só uma boa coleção de livros. Circule a palavra inspirada aí no seu papelzinho. Circule ela. Você sabe o que significa isso? Significa que a palavra de Deus foi soprada. Ele soprou, saiu ar. Você sabia que quando você fala, sai ar da sua boca? Você já esteve num lugar bem frio, chique assim, que você falava e saía fumaça. Aí você, caboclo da Amazônia, fica... né? Ou seja, você estava com... tá bom. Você estava com a palavra inspirada. Você estava praticando. Então Deus inspirou. Essa mesma palavra, soprada por Deus, é a palavra que quando Deus soprava, criava os céus e a terra. A Bíblia diz que Ele soprou as estrelas. Estrelas milhões de vezes maiores do que a Terra. Existem estrelas hoje, milhões de vezes maiores do que o nosso planeta. E a Bíblia diz que Ele soprou essas estrelas, é a palavra. Quando Ele disse, haja luz, houve luz. Façamos, haja isso. Ele falava e as coisas aconteciam. Por isso, que você tem nas suas mãos, você não sabe às vezes o poder que você tem com essa palavra. Essa palavra tem o poder de mudar nações, essa palavra tem o poder de mudar culturas, essa palavra tem grande poder. Por isso que muitos homens tentam tirar. Você não pode fazer isso que eu estou fazendo lá na Coreia do Norte. Até a Rússia entrou agora nos 10 países mais perseguidores. Outros lugares você não pode, sabe por quê? Onde tem ditadores, onde tem pessoas que estão tentando tomar o lugar de Deus. Porque eles sabem o poder que essa palavra tem. E Deus querendo falar com você, e você aqui não abre, simplesmente não abre. Já pensou se quando você saísse daqui você recebesse um telefonema 0001, ou seja, Estados Unidos. Aí você, alô? Alguém fala, do you speak English? No, just português. Aí a pessoa, ok, português então. Aqui quem está falando é o assistente do Mr. Donald Trump. E Donald Trump gostaria de marcar um almoço com o senhor. Não, sou eu não, está ligando errado. Aí ele diz seu nome completo, seu CPF, o nome da sua mãe e daquele seu cachorro perebento que tem lá na sua casa. Aí você diz, uau, então é o Trump mesmo, né? E aí, mas como é que ele descobriu? Não importa. A Sear.
quer convidar você para este almoço? Como é o jato do presidente? É o Flight One, como é? Force One, né? Number Force One, negócio assim, né? Air Force One. Já está indo lhe pegar. Aí imagina, só você entrando aqui, né? No Air Force One, tapete vermelho, para encontrar com Trump lá na... Tem gente sonhando. Mas tudo... Continue sonhando. Aí você vai, né, para os Estados Unidos e tal, tudo. Bem, o Trump não é nada em relação ao encontro que você pode ter com o Criador dos céus e da terra. Você não precisa do Air Force One, você tem a força aqui. Você tem tudo aqui. Você tem a palavra que criou os céus e a terra, e essa palavra tem poder, e essa palavra fala com a gente. Por isso que você precisa se dedicar. Essa igreja, ela só cresceu sadiamente, porque desde o início, quando nós começamos a nova igreja batista, na segunda parte, né, quando ela começou a ser a nova igreja batista, a palavra. E as pessoas não tinham costume de decorar. Eu mesmo não tinha costume de decorar. Aí começamos a decorar capítulos inteiros, até hoje eu sei Salmo 139, que foi o primeiro salmo que o pastor Davi deu para a gente decorar. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus pensamentos. E assim vai, e essa palavra, essa igreja se dedica à palavra, porque nós acreditamos que ela é que pode mudar nossas vidas. Então, existem 3 formas de Deus nos falar através da Bíblia, sem a ajuda de outra pessoa. Você mesmo, anote aí a primeira, a meditação. Anote aí, meditação. É o momento que você pode ficar profundamente sintonizado com Deus. Por exemplo, essa última meditação principalmente, foi cada facada, dizendo, pastor, mas foi o senhor que fez. Não, eu fiz mais ou menos, só fiz dar uma revisão. Foi Deus que fez. E se Deus não falou contigo através dessa palavra, é porque você está com o coração muito sujo. Eu mesmo com meu coração sujo, eu ainda consegui ouvir a voz de Deus. E muitas vezes eu reconheço Deus falando comigo diretamente. Eu digo assim, isso foi para mim, eu preciso melhorar nisso, sabe? Um dia desse eu cheguei com o meu grupo de oração e disse assim, será que a gente pode desorar uma oração? Eles disseram, o quê, pastor? Não, é o seguinte, que eu fiz aquela oração que eu não queria ser pobre nem rico, mas agora eu já estou querendo desistir dela. Eu só não queria ser pobre. Não dá para desorar uma oração, não. Só que eu estava num momento desviado da minha vida. Eles me ajudaram a voltar para o eixo. Não permitiram eu desorar a oração, não, né? Mas sabe por que também? Eu li a palavra de Deus e Deus foi muito claro nas meditações, na palavra dele, que não dava para me desorar essa oração, não. Tinha que continuar e confiando nele. Deus fala comigo através dessa palavra, através da meditação. Outra coisa, segunda coisa, leitura. Não é só meditar, tem que ler também. Lá em 1 Timóteo 4,13, anote essa referência aí, 1 Timóteo 4,13, Paulo fala para Timóteo aplicar-se à leitura da palavra, a leitura. Ou seja, não é só meditar, é ler também. Por isso que essa igreja, esses jovens aqui criaram o Bíblia 1. O que é o Bíblia 1, pastor? O Bíblia 1 é a leitura da Bíblia em um certo tempo. E tem mais. Nós fizemos todas as vezes a leitura da Bíblia em 200 dias. Eram 7
8 capítulos por dia. Agora que está em 300 dias, que é 4, 5 capítulos por dia, tem um monte de gente atrasado. Gente, isso é a palavra de Deus. Se a gente não tirar tempo, a gente tem que tirar tempo. A gente tem que dormir um pouco menos, meia hora menos. A gente tem que investir nessa leitura. Agora não é ler por ler. Como uma jovem que ela na sexta-feira, no sábado, ela lembrou que não leu os capítulos do Palavra Fest. Era Salmos todinho, de 1 a 81. Aí ela, de meio-dia até 2 horas, ela leu tudinho. Mas sabe como é que é a leitura, né? Bem-aventurado o homem que não... Só ler por ler? Isso também não vale, né? Por isso que muitas vezes você que ouve, porque tem algumas coisas no Biblião que pode ouvir. E você tem que ser sincero, eu não vou cobrar isso de você não, é você e Deus. Entendeu? Você diz assim, pastor, eu vou ouvir tudo. Tudo bem, ouça, não tem problema, é você e Deus. Agora, vai valer para você e para Deus? Ou você vai chegar lá, peça fila aqui, você que nunca leu a Bíblia, não, já li, eu fiz 2 Biblião, mas não valeu não o teu Biblião. Tu queria ouvir escutando Despacito, entendeu? Não dá. Deus falou forte agora. Terceira coisa da palavra, estudo bíblico. Estudo bíblico. É um passo a mais. Você precisa se dedicar um pouco a mais na palavra. E para isso tem um seminário. Sabe aquelas tarefas que o professor passa? É para você fazer, isso aumenta a sua capacidade. É você pegar essa palavra, destrinchar. Pega, por exemplo, um salmo. Aí eu vou pegar todos os verbos desse salmo. Isso já é um estudo bíblico. Ver o que Deus está falando aqui nesses verbos. Você tem que se dedicar mais. Gente, a palavra de Deus é um garimpo. Mas você vai ter que cavar. Ela não mostra seu ouro ao preguiçoso. Você tem que se dedicar. Deixa eu fazer um desafio para você. Porque foi assim que eu cresci. Faça uma meditação. Pega assim, eu vou pegar um tema aqui, eu vou fazer uma meditação, dessa, igualzinho da folhinha. Eu vou botar aqui os versículos, eu vou atrás dos versículos, eu vou atrás aqui dos temas coerentes. Entendeu? E isso vai fazer você crescer. Talvez você até escreva umas besteiras lá, umas heresias, mas pelo menos, né? Não pegue nada do Google, nada do Google, pega só da Bíblia e daquilo que você já aprendeu. E se ficar legal, manda para mim, quem sabe a gente até não publica aí no Ministério de Meditação. Isso é estudo bíblico também. Faça uma meditação. Segunda forma como Deus fala. Qual é a primeira que Deus fala? Através da Bíblia. Segundo, Deus fala através de pessoas espirituais. Deus fala através de pessoas espirituais. Vamos ler esses 2 versículos? Vamos lá. Por isso sempre damos graça. Estão aí? Vamos ler esse versículo? 1, 2, 3. O versículo está aqui no seu papel, logo depois do ponto. Já. 1, 2, 3 e já. Por isso sempre damos graças a Deus, quando estivemos aí anunciando a mensagem de Deus. Vocês a ouviram e a aceitaram, não a aceitaram como uma mensagem de criaturas humanas, mas como a mensagem de Deus, o que de fato ela é. 1 Tessalonicenses 2,13. Portanto, falamos com palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Você já
Algum dia você estava na igreja e alguém sentou do seu lado e você sentiu que esse cara estava falando, mas era Deus que estava falando com você? E naquele exato momento Deus estava falando mesmo. Ele mandou às vezes alguém ir lá e falar. Deus geralmente usa outras pessoas para falar com a gente. Aí você preenche aí, ó. Deus fala através de professores, pregadores e pastores. Deus fala através de professores, pregadores e pastores. Ou seja, quando alguém está falando aqui a palavra de Deus, olha, se eu estivesse falando, olha gente, eu queria dizer para vocês a minha visão da vida. A minha visão da vida é o seguinte: bata forte, bata assim toda vez que você bater, né? Eu estava falando as minhas coisas, mas não estou falando das minhas coisas. Eu estudei a palavra, foram horas. Vocês acham que 6 horas da tarde, eu disse assim, vou estudar a mensagem. Não, foram horas. Para quê? Para mim não falar a minha palavra, para eu não falar a minha opinião. Se você disser, eu não gostei da mensagem, pastor, então você não gostou da palavra de Deus, porque eu não falei aquilo que eu penso. Mas o senhor falou mais besteira aí. Cuidado. Já falaram muito que a palavra de Deus era besteira. Muito. Mas no final, a palavra de Deus venceu. Então, você precisa respeitar essa palavra. Você pode até não concordar. Olha, tem coisa que o pastor Davi fala, que eu fico assim, meio... Mas sabe, eu não me levanto, eu não fico dizendo, olha, eu não gostei dessa parte não. Entendeu? Eu dei até um exemplo para os líderes, mas não vou falar não. Às vezes, Deus prepara uma mensagem para a sua vida e você não vem para o culto. Deus queria mudar a sua vida com aquela mensagem. Ele queria mudar o rumo da sua vida e você não veio para o culto. É por isso que eu odeio faltar igreja. Olha, eu só faltei igreja nesses quase 30 anos. 2 vezes. Uma porque eu estava vomitando, que me deram um todinho do mal. Mas não foi porque ela quis. Ela não sabia que o todinho estragava. Desde lá nunca mais comi um todinho na minha vida. E se eu fosse você, eu não comia esse todinho, porque é só gordura trans e bactéria e coisa ruim para a sua barriga. Não coma isso, por favor. Senão você vai para o SPA. E outra vez que eu nem me lembro, que eu estava doente também. Sabe por quê? Porque Deus vai falar comigo. É o momento onde Deus vai falar comigo, então eu ouço, eu digo, pode falar, Senhor. E às vezes é mais porrada, é mais facada, é um estabefe. Eu digo, fala, Jeová, fala, eu mereço, né? Eu não falo assim não, porque essa é coisa de peteca. Quando a gente sai de férias, a gente vai conhecer uma igreja, a gente vai ouvir Deus numa igreja. E se não tiver uma igreja assim, adequada para a gente faz nosso culto. Vamos fazer nosso culto aqui na praia. A gente faz, canta louvor e prega a palavra. Deus tem que falar, você nunca deve deixar. E eu oro, sabe? Eu oro para que Deus fale através de mim. Porque eu sou tão falho, mas eu só estou tentando passar a palavra de Deus para vocês. Por isso você tem que ter cuidado, porque nem todo mundo tem a palavra de Deus. Tem gente que vai dizer que tem a palavra de Deus, mas não tem. Você tem que analisar. Lembra dos crentes bereanos? Paulo chegou lá, os bereanos ficaram olhando a escritura. Deixa eu ver se o que esse cara está falando é verdade. Né? Eu posso falar mais besteira aqui, você tem que provar pela Bíblia se é verdade ou não. Já pensou se eu digo assim, olha gente, a partir de agora, Deus me revelou que cada menino precisa namorar 3 meninas ao mesmo tempo. Ô pastor, amém pastor.
Os meninos dizendo isso, né? Os meninos não gostaram, não. Você dizer, pastor, isso aí não é de Deus, não. O senhor é um falso profeta. Pode dizer, mano. Entendeu? Porque eu vou estar falando besteira. Também no conselho. Muitas vezes, isso é uma decisão sua. Mas tem gente que diz assim, ora, diz assim, pastor, eu vou me aconselhar com o pastor. Deus, e o que ele falar, eu vou considerar que é a tua voz. Tem gente que faz isso. Eu não estou recomendando fazer isso. Mas se você quiser, é você e Deus. Entendeu? Eu já fiz isso várias vezes. E muitas vezes eu ouvi aquilo que eu não queria ouvir. Entendeu? Mas sabe de uma coisa? Eu acredito. Vou dar um exemplo. Eu já estava pensando em fazer 2 cultos de jovens esse ano, depois do Fantasma da Ópera. E eu cheguei com o pastor Davi, mas só que eu disse assim, não, Senhor, o pastor Davi é que vai decidir. Se tu botou isso no coração dele. Aí cheguei lá com a ideia, né, bombando e tal, pastor, 2 cultos e tal, mostrei tudinho como é que seria as vantagens e tal. Ele falou, não precisa não. Mas ele, eu orei. Então, mano, confio que Deus não quer que faça 2 cultos agora, é um culto mesmo. Vamos apertar mais esse GA, vamos ser mais criativos. Vamos fazer uma casa na árvore e faz lá na castanheira. Te pendura os jovens assim, entendeu? Pendura os jovens tudinho. Bora fazer nosso GA aqui. Deus fala. Segundo aí, Deus fala através de seus filhos. Deus fala através de seus filhos. Uma palavra pode mudar um rumo, uma vida. Por isso que toda vez que você sentir vontade de falar alguma coisa para aquela pessoa, você fala. Porque talvez seja o Espírito Santo falando que está em você, que diz, vai lá, fala para ele. Um dia desse veio uma jovem com uma roupa, assim, quando ela vestiu, estava toda certinha. Tinha uma renda bem aqui, né? E aqui cobrindo os seios dela. Só que ela andando, a renda caiu. Ela estava assim no meio do peito dela, do sutiã dela, né? Aí quando ela veio falar comigo, oi pastor. Aí eu dei uma virada assim, né? Aí eu penso que eu não tive vontade de ficar olhando, que eu podia conversar, né? Sim, pois não. Mas eu, né? Só que aí geralmente eu procuro uma mulher para minha mulher ou outra mulher para resolver isso, mas como não tinha, eu cheguei e falei para ela, digo, moça, essa sua roupa não está boa, entendeu? Aposente, venda no brechó, queima na fogueira santa de Israel, faz qualquer coisa, mas não vem mais com essa blusa. O Clício, ele fica dizendo toda vez nas mensagens dele, né? Que eu chegava com ele, Deus dizia, fala para esse cara que ele é bandido. Eu digo, não senhor, tu já viu o tamanho dele, um negão daquele, vai me dar porrada. Não, fala, eu chegava lá, e aí eu dizia, cara, tu é bandido. Ele diz para mim que ele ficava assim, ó, com vontade de me dar um murro. Ainda bem que ele nunca deu, né? Mas eu falo. Deus fala através de seus filhos. Terceira forma como Deus fala. Deus fala através do Espírito Santo. O Espírito Santo. Você tem um Espírito, a Bíblia diz. Aí em João 14, 26, leia comigo. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu disse. Sabe o que ele está dizendo?
que esse Espírito vai falar com a gente. Como é que é, pastor? É uma voz? Às vezes é. Mas não é a voz de você que é meio psicopata, meio doidinho, não. Não é essa voz que fala com você, não. Essa aí é da sua loucura, lá de dentro. Entendeu? É uma voz interior. E ela sempre vai combinar com a palavra de Deus. Às vezes eu estou orando. Olha essa semana. Uma senhora me pediu uma ajuda. Domingo passado. Eu falei, não se preocupe, eu vou ajudar. Esqueci. Aí quando foi sexta-feira eu estava orando. E eu disse assim, Senhor, eu estava orando. De repente, eu ouço uma voz na minha cabeça, dizendo, você esqueceu da senhora. Daí eu disse o nome dela. Assim, aí eu fico perguntando, se fosse o meu doidinho, por que ele ia dizer isso? Eu mesmo, por que vinha? Da onde que vinha isso? Entendeu? Não era da minha consciência. Era Deus me lembrando. Eu anotei que eu não posso esquecer do negócio que eu tinha que comprar, que eu prometi. Isso acontece várias vezes. Eu já tenho até no meu caderno de oração, no meu diário, um espaço que quando Deus fala comigo essas coisinhas, eu anoto. Ele já me livrou de cada coisa, que Ele me lembrou. A Bíblia diz que ele lembra você. Agora, eu vou confessar para vocês. Para chegar nesse nível, eu demorei. Muita dedicação, muita oração, você vai começando a ouvir e vai começar a ouvir o Espírito Santo. Enquanto isso, enquanto você não chega, né, você precisa filtrar bem essas ideias, essas coisas. A Bíblia diz que Ele te dá impressões. Esse fazer lembrar é te dar impressões. Ideias brilhantes, ideias de trabalho, de ganhar coisas. Por exemplo, Deus me deu uma ideia. Eu estava com um dinheiro na poupança, um dinheiro parado, e Deus falou comigo, tem que investir esse dinheiro melhor. E eu fui atrás de uma boa ideia. Hoje eu estou investindo no Tesouro Direto. Aprendi. E eu vou ensinar você, viu, jovem? Porque eu já tenho 46 anos, mas você que está com 20, você tem condições de começar com R$50 por mês. E quando você chegar nos 60 anos, você tem 4 milhões. Eu vou ter um dia que é o dia do seminário de finanças. Eu vou ensinar você a mexer com o Tesouro Direto. Aguarde. E essas ideias, Deus que me dá o Espírito Santo. Agora, tome cuidado, porque há muita confusão. O diabo também fala. Pedro achava que estava bombando. Ninguém vai te matar, não. Jesus disse, sai daqui, Satanás. O Satanás fala também. E agora, pastor? Como é que vai ser? O diabo fala comigo, Deus fala comigo, como é que eu vou saber? Quando Deus põe uma ideia em sua mente, isso é inspiração. Quando o diabo põe uma ideia em sua mente, isso é tentação. Entendeu? Não entendeu? Por isso você tem que testar. E eu vou te ensinar, na próxima, a gente testar se isso é de Deus ou não. Se essa palavra que esse pastor falou é de Deus ou não. Se essa impressão que essa voz me deu é de Deus ou não. Ou se é só a voz da minha loucura. Agora anote aí. Há dois extremos que você precisa evitar. Já é do outro lado. Quando está pensando sobre o Espírito Santo. Um deles espera aí que eu me perdi aqui. Semana que vem
eu descubro o que eu escrevi aqui, porque eu não achei aqui. Mas eu queria terminar com uma oração. A gente na próxima, traga seu papel que não terminou isso aqui. Mas eu queria terminar com uma oração cantada. Projeção, solta aí. E você vai orar essa música. Pode soltar quando estiver pronto. Meu Jesus, leva pra perto de ti, leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Fale para Deus isso. cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Então me leva, Senhor, ergue teus braços pro Pai e clama. Eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Nós não estamos aqui brincando. Nós não estamos aqui, Senhor, aos teus pés, meu Jesus. me leva para perto de ti, leva onde eu posso ouvir a tua voz. Eu quero ouvir tua voz, Senhor. Quando eu escutar, Fala comigo, me direciona nessa vida. Eu não posso sozinho. obedecerei. Eu sou fraco, eu sou inexperiente. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva para o centro da tua vontade, Senhor. Leva onde eu posso ouvir tua voz. E me faz a minha vida valer a pena nesse mundo. Leva onde eu posso ouvir. Aumenta a minha fé. A minha fé é fraca. Eu sou incrédulo. Aos teus pés. Amém. Que essa seja a nossa oração.